Decreto de criação da nova paróquia. Dom Jaime de Barros Câmara, arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aos que este nosso decreto virem, saudação, paz e bênção no Senhor. Fazemos saber que, em decreto assinado a 1º de janeiro de 1945, depois de observadas todas as prescrições exigidas pelo Código de Direito Canônico, criamos 25 novas paróquias amovíveis, de conformidade com o cânon 454, e entre elas a de São Lourenço de Retiro, em Bangu, no arciprestado de Nossa Senhora, Rainha dos Corações. Apresentando-se agora a oportunidade, havemos por bem instalar, como pelo presente nosso decreto, de fato instalamos a nova paróquia amovível de São Lourenço do Retiro, em Bangu. Os limites ficam constituídos da seguinte forma. Começa na Estrada de Ferro, em frente à Rua Ceará. Segue por ela, pela Estrada do Taquaral, até encontrar a Estrada do Engenho. Sobe o Morro do Retiro e, pelo divisor de águas, vai ao Morro dos Coqueiros, descendo ao encontro das estradas de Coafá e Sete de Rachos, para daí subir a Serra do Quitungo, descendo pela mesma em direção ao encontro das estradas do Guandu e Guandu do Sena, atingindo o pico do Morro do Guandu. Dobrando à direita, pelos limites da Estrada Federal, com o Estado do Rio, encontra a Estrada da Cancela Preta, segue pela Estrada da Água Branca e Estrada de São Bento, e corta a barreira do Morro de São Bento, em direção à Rua Sidney, pela qual atinge a Estrada de Ferro. Seguindo à direita, pelo leito da estrada, chega ao ponto inicial, em frente à Rua Ceará. Com exceção da Rua Ceará e da Estrada do Taquaral, todas as vias públicas atingidas pertencem à paróquia de São Lourenço de Retiro, em Bangu. Limitada assim a nova paróquia de São Lourenço de Retiro, em Bangu, a submetemos à jurisdição e aos cuidados espirituais do reverendíssimo senhor pároco, que para ela for nomeado, e dos que legitimamente lhe sucederem no cargo. Mandamos aos moradores deste território que tanto para o reverendo senhor pároco como para a fábrica da nova paróquia contribuíram religiosamente com emolumentos, oblações e donativos que devidamente lhes pertencerem, por estudos, leis e costumes legítimos, nesta nossa arquidiocese. Erigimos canonicamente em Igreja Matriz Provisória, Capela de São Lourenço, cito, a Estrada do Retiro, número 850, a qual gozará de todos os direitos, privilégios, honras e prerrogativas que de direito pertencem às igrejas matrizes. Aí, o reverendíssimo senhor pároco deverá celebrar todas as funções paroquiais e mais atos determinados pelo Concílio Plenário Brasileiro e Sínodo Arquidiocesano. Mandamos outro sim, que na mesma igreja haja tabernáculo, em que se conserve o precioso depósito do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, com o necessário ornato e decência, com lâmpada acesa dia e noite, alimentada com óleo de oliveira, bem como, na dita igreja, se estabeleça o batistério e pia batismal. Haja livros de tombo, batizados, casamentos, crismas, óbitos e outros subsidiários prescritos. Damos, pois, como canonicamente instalada em nosso arcebispado, a nova paróquia amovível, com a denominação oficial de Paróquia de São Lourenço de Retiro, em Bangu, cuja festa patronal
se há de celebrar anualmente em seu dia próprio, com toda a pompa e esplendor, com rito dúplice de primeira classe com oitava. Determinamos que esse nosso decreto seja lido em um domingo, à estação da missa paroquial, tanto na nova igreja matriz, como nas capelas filiais, e também nas paróquias de São Sebastião e Santa Cecília de Bangu, e Sagrado Coração de Padre Miguel, para os reverendíssimos senhores párocos, conhecendo seus novos limites, façam devida retificação no mapa das respectivas paróquias. Este nosso decreto será transcrito na íntegra no livro de tombo da nova paróquia e registrado nos livros de tombo das paróquias de Bangu e Padre Miguel, do que cada um dos reverendíssimos senhores párocos fará por esses escritos imediata comunicação à Cúria Metropolitana. Dado e passado em nossa Câmara Eclesiástica da cidade e arcebispado de São Sebastião do Rio de Janeiro, sob o nosso sinal e selo de nossa chancelaria, aos 20 dias de janeiro de 1958. E eu, Cônego Vital Brandão, chanceler, o subscrevi. Dom Jaime Cardeal Câmara, arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro. Dom Jaime, quando ele fez o aniversário dele, o jubileu, ele criou numa tacada só 25 paróquias. Ele criou no papel. Só que não tinha, isso aqui era tudo mato, como o pessoal fala, era tudo mato aqui. E aí, depois, nesse terreno que nós temos aqui, esse terreno daqui da igreja, ele é um terreno permutado. Esse terreno aqui é um terreno público, esse quarteirão, onde seria uma praça. E a igreja tinha um terreno na Zona Sul que permutou. E aí esse terreno foi dado para a igreja, foi permutado por esse terreno na Zona Sul. E aí que começa a construção, a ereção da paróquia. Então a criação no papel, a burocracia foi feita em 45, por isso que dá 80 anos. Mas a instalação foi em 1958. Então, essa realidade dessa celebração desses 80 anos é uma celebração jurídica, mas a vida comunitária ela começa mesmo 8 anos depois. Tanto é que no livro de tombo, que é esse livro aqui, nós estamos no terceiro livro de tombo. O que está aqui na minha mão agora é o primeiro livro, O primeiro ato que tem é, na verdade, a nomeação do padre para essa paróquia. Porque quando o bispo cria a paróquia, ele vai delegar agora um padre para que o trabalho seja feito. Porque ele cria a paróquia, mas ele não tem alguém que faça esse trabalho de evangelização, que faça com que isso aconteça. Então, assim, a primeira página, tem, claro, o termo de abertura, datado de 58, e o primeiro ato que tem é a nomeação do padre, que é o padre Sebastião Bedino, que foi o padre que fez, vamos dizer assim, todo o trabalho da criação dessa paróquia aqui, da formação dessa comunidade. Então, essa celebração dos 80 anos é a celebração de um ato jurídico. Por mais que pareça estranho, para a vida da igreja isso é natural. O padre ele tem a missa de posse que acontece depois de ele ser empossado na cúria. A paróquia é criada no papel porque sabe-se que tem um potencial comunitário, mas isso vai ser instalado depois, como aconteceu no caso da nossa paróquia de São Lourenço. Meu nome é Denise Martins, fiz 61 anos, mas como eu falei anteriormente, a minha data de nascimento correta eu não sei, mas meu registro é 7 de julho de 1964. O que mais me apaixona nessa paróquia é a história dela mesmo. Saber que foi muito difícil, cada pedacinho que foi construído aqui. Eu peguei desde o início, porque agora dia 9, sábado, eu completo 61 anos que fui batizada aqui, e completo em 1974, fiz primeira Eucaristia aqui também.
A minha catequista foi a tia Luzia, que foi homenageada essa semana. Lembra? Apareceu no telão. Foi tia Luzia. E segunda-feira, para mim, foi, assim, doloroso demais. Porque foi tia Luzia, foi tia Neide. E o professor Gonçalo, que foi um professor na escola, também. Lá ele me suspendeu, porque, tanto que era levada. Depois vim parar aqui com ele, encontrei com ele aqui, mais velha, mas não tão calma, porque eu não sou muito levada. Então, assim, não tinha como não se emocionar, né? E tia Luzia, ela me ensinou uma coisa muito bonita, tia Luzia. Ela falava para mim assim, que qualquer aprendizado que você leve, que fique na sua memória, que seja referente a Jesus, você nunca pode esquecê-lo. Nem que seja uma frase. Aí acho que é por isso que eu passei a memorizar as coisas que os padres falavam, porque a tia Luzia falava assim, Denise, você fala muito, você tem que, sabe, parar e prestar mais atenção nas coisas, porque eu sou muito elétrica. Aí eu falava, não, pode deixar, tia Luzia, eu vou prestar atenção. Aí ela falou assim, memoriza o que a gente está te falando, porque não, se ele está me usando, é Jesus falando para você. Aí eu falava assim, é mesmo, né? Então eu acho que a minha infância aqui é lembrar da tia Luzia, é lembrar dos almoços que faziam aqui. Tem um momento que foi inesquecível. Foi quando recebemos a visita das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, vinda da França. Foi no dia 17 e 18 de julho de 1998. Contou com a presença de aproximadamente 5.000 fiéis. De hora em hora havia missa e vigília. A parte que eu mais lembro aqui na paróquia mesmo foi a construção. A construção dela foi muito difícil, porque a gente ia na rua, em casa pedir as coisas. Fui em muitas e muitas casas aqui e muito comércio aqui. Esta igreja que nós temos hoje, ela é uma igreja que está, na verdade, no seu terceiro templo da nossa paróquia. Há aqueles fiéis que estão aqui há mais tempo, eles podem se recordar da primeira igreja, a capelinha de madeira, onde, né, tudo começou. Depois, um segundo templo, que hoje nós chamamos de vicariato, né, que em alguns lugares assim nós conseguimos ver ainda alguns resquícios desse templo. E esse terceiro templo que nós temos hoje aqui. Essa construção, essa edificação, ela tem assim algumas realidades que proporcionam, né, uma leitura de um período da história da igreja e da construção das igrejas, né, do que se entende por igreja. É uma igreja de cunho moderno. E por mais que ela já tenha sofrido muitas alterações, ela mantém, né, umas características que são muito próprias deste período. Nesse itinerário, né, do nosso documentário, resgatando memórias, lembranças, pessoas. Mas o objetivo principal do documentário é olharmos para a celebração dos 80 anos e o que ela pode gerar, olhar para o futuro, lançar um olhar a partir daqui. É importante lembrar dos documentos, é importante lembrar das pessoas que construíram a igreja e fizeram com que ela chegasse até aqui. É importante nós sabermos das pessoas que passaram e deixaram um pouco de si e levaram um pouco da nossa história. Talvez você se lembre de uma pessoa que agora mora em outra cidade, em outro estado, em outro país, e que, de repente, fez primeira comunhão com você. E isso é maravilhoso, isso é muito importante. Porém, queridos irmãos e irmãs, a provocação que eu deixo com esse documentário é de nós olharmos para as pessoas que estão celebrando esses 80 anos. Me chamo Jorge, tenho 23 anos. Eu sou a Ellen, também tenho 23 anos. Meu nome é Luana, tenho 29 anos. Meu nome é Iago, tenho 29 anos. Antes do EAC eu não tinha nenhuma relação com a igreja. E depois do EAC até hoje isso se consolidou e cada vez está mais forte. É a mesma coisa para mim, eu não frequentava a igreja, não tinha costume de vir à missa, nada disso. E passei a frequentar através do EAC. Então, quando eu vim para o EAC, foi, de certa forma, fácil, porque eu já era de caminhada, então eu sempre gostei, aquilo dali era a minha vivência. Minha vida toda foi aqui na São Lourenço, né? Toda a minha caminhada de fé, mesmo começando ali aos 16 anos, né? Mas meu batismo foi aqui, comunhão, crisma, casamento, tudo que eu vivi em relação à minha fé foi aqui na São Lourenço.
Essa evolução é muito engraçada, porque fazer o encontro é muito emocionante, mas trabalhar nele e estar por trás de tudo que acontece é muito incrível, porque a gente vê toda a participação de todos os acontecimentos e fazer com que aqueles adolescentes tenham um verdadeiro encontro com Deus é muito legal. E, além disso, eu acho que se torna até um pouco mais especial, às vezes. E essa virada de chave de ser encontrista, virar encontreiro, hoje dirigente, ser tio, é muito engraçada. Porque em diversos momentos a gente fala, não, a gente não é tio, a gente tem a mesma idade que vocês. Na verdade não tem, passou. E é muito engraçado, como isso passa rápido e a gente nem se dá conta. A gente às vezes acaba esquecendo que já virou tio, né? Aí vem os meninos ali, tio, você fica, poxa, tio? No início, assim, a gente tinha um pouco de dificuldade, a gente ainda chamava os tios de tios, sendo que eles não são nossos tios, né? A gente teve essa transição, né, para trabalhar a cabeça, para saber que, olha, não, agora a gente é um casal adulto, casados e atuando como tios e casal do SC. Então, teve essa transição, sabe? De parar de chamar os tios de tios e saber que agora quem somos tios somos nós. Isso foi, acho que essa virada de chave foi no primeiro ano que a gente trabalhou no SCC. A gente se viu ali como igual, né? Como um casal, né? E depois também a gente foi dirigente do EAC, e aí a gente vê os adolescentes que a gente viu nascer aqui praticamente, quase todos, e chamando a gente de tio também. A gente pensou, não faz sentido a gente chamar ninguém mais de tio. Ninguém mais aqui é tio. Nós somos os tios agora, né? Eu acho que esse acesso deles encontrarem um tio mais novo, eles se sentem mais confortáveis, às vezes, de conversar, de chegar e conversar, que ao mesmo tempo que a gente é tio, a gente também é novo. Então, eles se sentem mais abertos. E isso de se tornar referência, eu acho que em tudo, em todas as nossas ações, a gente pensa, agora a gente é tio, agora não dá. E cada vez mais ter mais responsabilidade mesmo. Não só com eles, mas com a gente também. Como a Ellen falou, essa questão de ter um tio com a idade mais próxima, realmente eu vejo que é importante sim para esses jovens, porque na nossa vez ali não tinha tanto essa semelhança na idade, né? Os tios já eram realmente os tios, né? Mais velhos, com mais experiência, mas que às vezes a gente se trava para ter certas conversas, não consegue ter tanta abertura assim como esses jovens conseguem ter mais com a gente. Então, essa ligação é muito importante hoje. Essa mudança que teve, né, agora no EAC, de conseguir trazer esses tios mais jovens, eu acho que faz muito, é muito importante, né, para esses novos jovens, esses novos adolescentes. Quando a gente vê os jovens adolescentes vindo procurar a gente, vindo falar com a gente, às vezes querendo conversar alguma coisa, querendo pedir algum conselho, Trocar uma ideia, querendo alguma ajuda em relação à situação aqui. Tô com uma ideia de fazer tal coisa aqui na igreja, pô, você me apoia, você me ajuda. Vendo a gente assim como referência, não só como casal em si, mas como referência, né, de liderança na paróquia também, né? Nós já fomos adolescentes do EAC aqui, sabe? E hoje nós somos tios trabalhando no SCC. Então a gente quer que esse ciclo de jovens na igreja seja sempre renovado. E a gente vai estar sempre disposto a contribuir com isso. Eu sou Maria Eduarda, eu tenho 18 anos. Eu sou auxiliar de catequista e eu ajudo no EAC. Eu cresci aqui na São Lourenço, então assim, desde pequenininha eu sigo minha trajetória aqui. Então assim, desde pequenininha eu faço tudo aqui na igreja. Então, me batizei aqui, fiz meu comunhão aqui, fiz meu crisma aqui. Então assim, já fiz tudo aqui. Aqui é a minha casa. Meu nome é Kaique, tenho 16 anos, sempre fui da paróquia São Lourenço, basicamente meus 6 meses aqui. Minha mãe sempre também foi minha catequista, no espírito da catequese. Tipo assim, na crisma, a gente tinha que participar, ter um médico pastoral. E aí eu sempre ficava um pouco em dúvida pra onde eu ia. E aí, em meio de procurando e rezando,
eu senti algo, né, pelas crianças, porque eu sempre tive um amor pelas crianças. E eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito de ensinar, tenho muito amor por ensinar. E aí eu pensei assim, aí depois que eu soube que eu até poderia ajudar as crianças, né, aqui na catequese, eu fiquei mais animada. E aí eu fui fiz um test drive, eu vim aqui ver como é que era e gostei muito. E aí fiquei. Me apaixonei pelas crianças, me apaixonei por ensinar e fiquei. Então, eu não queria. Desde pequeno, sempre falando pra eu virar coroinha e tudo mais. Minha mãe, meu pai, todo mundo. Até o pai antigo me chamava pra ser coroinha, sendo que eu nunca quis. Só que chegou a Via Sacra de 2023, lá onde minha avó mora. Eu vi a Sacra lá na rua, eu segurando um cartaz. Aí eu parei segurando um cartaz porque eu passo da estação, né, da Via Sacra. Eu andando, segurando a bolsa de água para as pessoas pegarem água. O padre, no microfone, Kaique, vem pegar a cruz agora. Eu, o quê? Ah, tá bom. Fui lá, peguei a cruz e fui. Né, o caminho todo da Via Sacra. Aí nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu acho que eu quero virar coroinha. Ser coroinha é uma coisa muito mais além do que todo mundo pensa. Ser coroinha é ajudar o baile no altar, fazer de tudo para que possamos, tipo assim, ter. Não é que é uma boa missa, é uma boa celebração da palavra de Deus, uma boa celebração da Eucaristia, sabe? A gente estaria ajudando o padre a celebrar uma coisa que é inimaginável pra gente. Por ser jovem, as crianças, elas seguem muito o meu exemplo. Então, tudo que eu faço, elas gostam de fazer também. Tudo que eu falo, elas gostam de falar também. Então, assim, eu percebi que eu sou uma grande influência na vida, na caminhada de fé delas. Então, assim, elas não têm muito conhecimento. Então, quando elas observam, né, a minha caminhada, o meu jeito de agir, quando eu rezo, quando eu falo, elas querem imitar também. Então, assim, eu percebo que eu tenho uma influência por ser jovem, entendeu? Tipo assim, quando elas são mais outras catequistas, elas até escutam, prestam atenção, sabe? Mas elas percebem que, tipo assim, que seguir a vida de fé tá ali não é só algo pra gente grande, entendeu? Elas entendem que eu também, por ser jovem, passei por aquilo e continuo. Então, assim, é algo que elas também podem. Eu acho que, primeiro, sobre em relação às coroinhas, eu posso ajudar muito ensinando algumas coisas. Por mais que eu tenha aqui 2 ou 3 anos de coroinha, já sei muita coisa, né? Porque eu já era da igreja antes. Posso ajudar eles em algumas coisas que, por exemplo, eles não sabem ainda. Posso ajudar eles a como se comportar na missa, a como agir, o que fazer, essas coisas assim, sabe? E muitos falam, né? Por exemplo, meu pai já falou também, até o Igor também falou agora que muitos podem me respeitar ali, por conta de eu ajudo muito a maioria, eu ajudo muito, sou amigo de todo mundo. Tenho vários amigos lá, tenho vários amigos, Vinícius, Candês, Gustavo, Baquetá, a maioria são meus amigos e isso me ajuda muito, sabe? Me ajuda muito a querer servir cada dia mais. Além de Jesus, né, principal, tem os meus amigos também que me ajudam muito a servir, sabe? E acho que isso pode ajudar novas pessoas a quererem seguir esse caminho. Tem os coroinhas, o coral, a corrida e tudo mais, até o idade. Eu penso em ficar pra catequese, porque eu prefiro muito mais ensinar uma criança, porque as crianças, mesmo elas sendo muito agitadas, muito elétricas, elas sabem escutar. E elas falam assim, ensinar pra criança, as crianças perceberem, tipo, é muito bom. Eu sempre, desde muito tudo que eu falei sobre pregação, eu acho que uma das coisas que eu tenho mais pensado é isso, sabe? É alcançar mais pessoas, sabe? Trazer mais pessoas para a igreja, não só na igreja, mas também para fora da igreja para falar sobre Jesus para as pessoas na escola, em vários lugares, sabe? 2 pessoas do meu círculo, né, que tipo assim, se não fosse por elas, com certeza eu já teria enlouquecido, já teria assustado porque todo mundo festeiro. E, tipo assim, a minha amiga Carol, tipo assim, ela tá comigo em tudo. E ela sempre tava ali comigo, desde o começo, desde o EAC, desde que eu tava chorando lá no EAC, falando assim, Carol, eu não quero estar aqui, Carol, eu não vou aparecer lá no domingo porque eu não gostei, eu tô com muita raiva, eu tô muito triste, não era isso que eu queria ouvir.
E eu, não, você vai mostrar, você vai sim, é isso que Deus quer que você escute. E ela, desde que começou, ela sempre estava comigo. E todo dia, mesmo meio crises, meio os pecados, meio tudo, as evoluções, tudo, ela sempre estava comigo. E é minha irmãzinha em Cristo. E a outra pessoa, meu padrinho, Daniel, que eu seminarista daqui, tipo assim, ele também sempre esteve comigo desde o começo. Ele sempre falava pra eu ter coragem. E eu sempre lembro, toda vez que eu tô passando por uma dificuldade, toda vez que eu tô passando por alguma coisa, eu sempre lembro dele falando pra eu ter coragem. Tenha coragem, ele sempre fala assim, tenha coragem, minha filha. Ele sabe como se fosse filha dele. Ele, tenha coragem, minha filha. Porque, meio de tantas coisas, Deus tá ali por você. E você não tem que se abelar. Você tem que confiar. E reza, ele sempre fala, reza. O que você pode fazer agora é rezar, reza. Conversa com Deus, tiver seu amigo, ele tá do seu lado. E tipo assim, ele é uma pessoa mesmo assim. De verdade. Eu agradeço todo dia a Deus por ele estar na minha vida. Porque ele é surreal. Minha referência, posso estar até o Padre Sidney, a minha mãe também, que foi minha catequista, ela me ajudou muito sobre a questão das pregações. E eu acho que o pregador que estava nos Retiros, que eu gostei muito de verdade dele, porque ele também me ajudou, de certa forma, pregando para mim. Me ajudou a perceber que esse era o meu caminho. Esse é o meu chamado, sabe? Eu acho que me ajudou muito. E acho que é isso. Te ajudou a acender aquela chaminha que você falou que os jovens têm. Me ajudou a acender essa chama e posso dizer que é compartilhar essa chama com outras pessoas para que essas pessoas possam também conhecer nesse fogo de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a celebração dos 80 anos não pode ser um saudosismo daquilo que já passou. Os 80 anos precisa ser uma realidade profética daquilo que está por vir. A palavra de Deus diz a cada um de nós que Jesus tem um poder muito grande. Eis que eu faço nova todas as coisas. Essa jovem senhora de 80 anos tem muito a render na freguesia de Bangu, que a paróquia de São Lourenço de Retiro, como ela foi criada há 80 anos atrás, continue dando muitos frutos para que agora, não mais na Estrada do Retiro, mas na Avenida Ministro Franco 850, aqui em Bangu, consigamos continuar dando um grande testemunho por mais 80 anos, por mais quanto tempo Deus permitir e quiser. Que juntos, unidos, pastor e rebanho, consigamos ter essa projeção. Não estamos aqui somente para matar as saudades, mas para lançar um olhar profético para o futuro com a proteção e o patrocínio de nosso padroeiro São Lourenço. Que Deus abençoe a todos nós. Talvez não saia tão afinado, mas eu deixo para você aquela canção tão bonita. São Lourenço padroeiro, deste nobre bom torrão, foste sempre o primeiro dentro do nosso coração. Viva a paróquia de São Lourenço! Lourenço padroeiro, deste